A agência de viagens Urbi, uma das maiores do Brasil, enfrenta uma crise grave e vem adiando o cumprimento de compromissos assumidos. Para piorar a situação, o diretor executivo da empresa se afastou do comando depois de aparecer em vídeos debochando dos próprios clientes. Deboche e desrespeito do CEO da Urbi, a antiga hotel urbano. Se você não assistiu a matéria do Fantástico, eu vou colocar alguns trechos aqui mais importantes para você entender tudo isso. E nesse vídeo eu vou te responder no meu ponto de vista se a Urbi está falindo, se ela ainda é uma empresa, ou se nem foi, não sei, uma empresa confiável. O que você pode fazer, né? O que eu faria numa situação que eu tivesse um pacote comprado. E eu vou te dar uma contextualização de tudo que vem acontecendo, porque agora sim foi para mídia aberta, para grande mídia. Então saiu a matéria no Fantástico falando da situação atual. O CEO pediu até saída do cargo, mas gente, ele é o sócio majoritário, ou seja, é o dono. Então, o que vocês acham que vai acontecer? Então me acompanha aqui tudo no vídeo para vocês entenderem tudo isso. O diretor executivo do Urbi já se definiu como o Elon Musk brasileiro. Assim como muitos CEOs, a sigla em inglês para diretor executivo, o João vive pregando sobre empreendedorismo, inovação. Para mim, ser é cultura, sabe? Eu acho que eu quero ser cobrado quando a gente não for condizente com nossa cultura. O CEO da madrugada usava a tática dos bombeiros. Procurou focos de problemões em potencial. O meu nome é Alessandra Roveri e eu ensino vocês a viajar com milha de forma muito mais barata. Mas hoje nós vamos falar da polêmica envolvendo o hotel urbano. Porque, gente, já faz um tempo que existem inúmeras reclamações no hotel urbano. Reclame Aqui, já teve Ministério Público envolvido, já teve algumas situações. Então, o que vem acontecendo? Vamos dar uma contextualização. Ela era uma empresa que começou a vender pacotes para dar acessibilidade, viajar de forma mais barata para as pessoas. Só que durante a pandemia, ela começou a vender um monte de passagens, de pacotes que eram surreais, eram impossíveis de ser cumpridos. E qual que é o maior problema dela? Ela trabalha de forma descoberta, ou seja, primeiro ela vende para depois comprar e te dar o pacote. Isso já é um alerta já de cara, né? Então, imagine que na pandemia ela vendeu pacotes para a Disney por R$1.000. E isso é impossível, todo mundo sabe que não dá para ir para Disney com R$1.000. Não paga nada, nem acho que uma taxa de embarque de um voo de ida e volta. E aí você ainda paga hotel, hospedagem internacional nos Estados Unidos. Ou seja, já era um grande sinal de alerta. Só que assim, gente, não tem como nem comprar um voo de um ano para frente. Se você quiser, por exemplo, em abril de 2023, comprar um voo para abril de 2024, você já não consegue. Existe uma linha de corte, que se não me engano são 10 meses. Então você consegue comprar só até um determinado limite. Então o hotel urbano te vendia sem ter como honrar com isso, porque ela não sabia quanto ia ser o preço praticado naquela ocasião, concorda comigo? E aí foi onde começaram os grandes problemas. Acabou a pandemia, a área de turismo foi voltando aos poucos, e aí cadê os pacotes para cumprir, né? Claro que teve um monte de gente que conseguiu viajar. Teve, eu conheço, tem família, parentes meus que conseguiu viajar, muito barato, né? E isso é até o que eu vou dizer para vocês agora, um mérito de pirâmide. Por quê? Numa pirâmide, um monte de gente consegue ter lucro, né? Consegue ser beneficiado. Só que quem vai entrando por último, cada vez fica mais insustentável um sistema de pirâmide. E uma hora que desmorona, um monte de gente sai sem receber, sai no prejuízo. Porque uma pirâmide, ela vai abastecendo o topo. Então, é um esquema parecido até urbano. Algumas pessoas conseguem viajar. Inclusive, às vezes tem influencer, tem gente que é afiliado, ganha um percentual. Então, dizem que essas pessoas viajam para poder falar sobre o hotel urbano. Mas assim, independente disso, eu conheço pessoas que viajam e que viajaram pelo hotel urbano. Então assim, se ela é confiável, ela pode ter entregue um monte de pacotes para um monte de gente? Sim. Ela vai conseguir honrar e entregar para todo mundo? Provavelmente não. É o que está acontecendo agora, o CEO pediu afastamento. Então acho que a empresa já está entrando em crise. Eu não sei se ela consegue sobreviver. Porque vocês acham que um banco emprestaria dinheiro para cobrir esse arrombo? Eu duvido, né? Então será que esse esquema já foi um golpe, já foi premeditado? Gente, não dá para saber. O CEO está se posicionando de uma maneira agora totalmente desrespeitosa, totalmente descabida
E isso já responde a pergunta se ela é uma empresa confiável. Gente, como pode uma empresa que expõe dados de uma pessoa cliente, que trata ela com desrespeito e mais, que mexe com o sonho das pessoas? Como confiar numa empresa que brinca com o sonho das pessoas, que vai realizar um sonho através de uma empresa como essa? Não tem como confiar. Esse é o meu ponto de vista. Eu jamais compraria um pacote daqui para frente sabendo a posição atual da empresa. Mas vamos lá, eu já comprei um pacote? Sim, eu comprei um pacote, mas sabe o que eu fiz? Eu pedi reembolso e cancelei. Isso já tem um tempo. Porque antes de eu conhecer a estratégia de milhas, que é o que eu ensino aqui no canal, eu queria também viajar barato, né? Quem não quer? E aí eu comprei um pacote. Só que quando aconteceu a pandemia, que teve esses problemas aí, quando eu comecei a ter muita reclamação no Reclame Aqui, eu pedi já o ressarcimento do meu dinheiro. E graças a Deus eu fiz isso. Eu ressarci 80% do valor que eu gastei, que não era muito. Então, hoje eu compraria jamais com essa situação. A empresa está à beira da falência. Na minha opinião, ela vai falhar, é uma questão de tempo. E aí pode até ter sido premeditado. Porque veja que o Fantástico falando sobre os sócios. O CEO da Madrugada esteve a 2 passos do paraíso. Ele e o irmão José Eduardo ficaram milionários com a empresa que fundaram em 2011. O Urbi trabalha com a chamada venda a descoberto. Vende os pacotes primeiro e só depois negocia com os hotéis e companhias aéreas. Essas empresas aceitavam preços mais baixos em troca da grande quantidade de clientes do Urbi. Muita gente feliz. Alguns só tiveram condições de viajar por causa dessas promoções. Durante muitos anos, essa agência de viagens online honrou a promessa de democratizar o turismo. O Urbi parecia estar em voo de cruzeiro até a pandemia. Agora está enganado quem achou que o mundo confinado dificultou os negócios da empresa de 1.600 funcionários. O Urbi nunca tinha vendido tantos pacotes quanto na pandemia. No período em que os aviões ficaram estacionados e hotéis fechados, a empresa disse que vendeu quase 2 bilhões de reais em pacotes. A Secretaria Nacional do Consumidor enxerga um erro de cálculo. O Urbi teria apostado que o turismo voltaria devagar. Os setores hoteleiro e aéreo aceitariam então pacotes baratos que a agência tinha vendido, como uma passagem e hospedagem em Tóquio por R$2.000, ou uma viagem para a Bahia por menos de R$400 com hotel e aéreo também. Mas o turismo, na verdade, voltou forte. E houve ainda a crise do petróleo, que encareceu passagens aéreas. Uma empresa, ela quando começa a operar o seu negócio, ela corre risco, né? Esse risco não pode recair sobre os clientes. As consequências de um risco mal calculado. Eles fizeram estimativas absolutamente otimistas, eu diria até temerárias. O João, na verdade, comprou um dos bancos onde o Urbi tem conta de travar o dinheiro da empresa. E da noite para o dia a gente teve que abrir conta em banco, a gente concentrava num banco só. O alerta acendeu na Secretaria Nacional do Consumidor em 2022. A Senacom recebeu 12 mil queixas no ano passado e mais de 7 mil só no primeiro trimestre de 2023. O percentual de casos solucionados vem caindo também. Essa cliente usou a mesma tática do Urbi na negociação com a própria empresa, a força do grupo. Eu fiz um grupo de WhatsApp, isso era 11 horas da noite. Quando eu acordei no dia seguinte, já tinha 200 pessoas com o mesmo e-mail falando a mesma coisa. Ficou um sensibilizado com a história do outro. A Giovana organiza protestos toda semana em frente à sede do Urbi no Rio de Janeiro. Ela conta que eles sofreram deboches e tentativas de agressão, mas que acreditaram na promessa do João que resolveria o problema se eles entregassem a faixa. No começo do mês, o dono do Urbi publicou um vídeo enigmático, ironizando a situação. João pisa no cartaz com reclamações contra a empresa. Eu senti e 400 pessoas sentiam o mesmo. Sensação de como se a gente fosse uns palhaços. Revolta. Esse cliente ficou preocupado com a reserva dele. O Miguel ironizou o que ele entendia como uma humilhação. O João não gostou das mensagens. Ele disse que se incomodou porque esse cliente já tinha as passagens reservadas. João ligou para o cliente à 1 da manhã. Ah, porque você parece uma marica no grupo fazendo um monte de picuinha. Ô José, o que ele ganhou? Uma fila de espera, ele vai viajar em 20 e 30 de fevereiro de 2026.
acaba de ganhar um toco. Eu não pego dinheiro de ninguém. Eu trabalho no vivo do meu jeito, entendeu? Eu vivo do meu, por isso que eu tenho umas 3.000 vezes mais que você. Você está num grupo com pessoas com problema, dando o seu melhor para resolver, tendo muita gente virando noite para resolver o quanto antes. E acontece isso, eu acho que eu errei como CEO, mas como ser humano eu errei também. O CEO da madrugada vazou dados pessoais do Miguel num grupo com 1.000 pessoas, inclusive informações do cartão de crédito. Ele pediu para passar em trote para o Miguel. E o próprio João foi quem divulgou os vídeos dessa conversa. Eu puxei tudo, eu puxei tua capivara toda, fera. Então bundão. Então fica satisfeito já de não viajar. Porque, putz, cara, tá arriscado alguém batendo na tua casa hoje, aí, nessa da tua casa aí, tá? O seu otário. Aquela hora eu olhei pra minha esposa e realmente ela ficou muito assustada. Nesse momento ela travou, né? Quem bateu na porta da URB foi a Justiça. A empresa recebeu uma chuva de liminares, obrigando o cumprimento do contrato com os clientes, ou então com hotéis e pousadas que até agora ainda não receberam por hospedagens. A agência de viagens não cumpriu algumas das liminares. 240 horas a partir de segunda está tudo resolvido. João prometeu que resolve tudo em 10 dias. Torce contra, brother, porque tá mais fácil virar esse jogo que eu pensava. Na internet, João Mendes assumiu vergonha por decisões erradas e renunciou ao cargo de CEO, só que continua como sócio majoritário do URB. Ele disse que dedicava 100% do tempo à empresa, mas que precisava lamentar a morte da mãe, enterrada há 1 ano e meio, que ele sentia como se fosse ontem. O empresário terminou a declaração com uma música do rapper americano Eminem, o mesmo que ele interpreta nesse vídeo. Em nota, a empresa disse que está recrutando novos parceiros para resolver os problemas e montou uma força-tarefa para normalizar todas as questões pendentes e iniciar a regularização dos pagamentos. A Senacom alertou que pode multar o URB em até 13 milhões de reais e suspender as vendas. A empresa precisa provar que tem condições de cumprir os contratos, sem nenhuma surpresa incluída no pacote. E aí, a pergunta é, o que fazer para quem tem pacote comprado? Bom, se você não receber por isso, você tem que procurar seus direitos, é a primeira coisa que deveria ser feita. Nem todo mundo tem condições, paciência, tempo para isso, mas seria o ideal. Mas o que eu faria nesse momento? Bom, então tem duas situações. As pessoas que já compraram o pacote e ainda não receberam comunicado nenhum de data e previsão, e as pessoas que já compraram e já receberam a data e previsão e o papel do check-in e o papel do hotel. Então, para o primeiro caso, se você só comprou o pacote e você já está com medo, existe a possibilidade no aplicativo de pedir o ressarcimento, mas lembre-se, você vai perder 20% automaticamente. Só que agora, com essa crise da empresa, eu tenho até medo que as pessoas não recebam nem os 80%, porque quando aconteceu comigo, eu já pedi antes, né, dessa crise grande que está acontecendo. Então agora eu não sei se eles vão devolver. Então é tudo muito arriscado nesse momento, mas é uma decisão muito individual, cada pessoa tem que ver onde seu calo aperta, como que é o seu sonho, que situação que tá, se vai conseguir, se vai querer arriscar. É muito complicado para mim falar o que cada um deve fazer, então eu vou falar o que eu faria. Eu nesse momento ia pedir pelo menos 80% para ver se eu conseguiria ainda resgatar. É possível que sim, mas eu duvido, porque eles não devem ter dinheiro em caixa, gente, deve estar um caos essa empresa. Eles não estão pagando os hotéis, eles estão pagando as pousadas. Então, nem sei como que tá a dívida deles com as companhias aéreas, se eles estão honrando, por isso que eu tenho medo disso, né? Então, assim, a situação é essa, se você não recebeu ainda nenhuma informação do seu voo, né? Porque você sabe que se você já recebeu, você tem um prazo, você não pode pedir cancelamento. Se eles já te deram uma data e você aceitou, aí você perde 100% do dinheiro. Isso eu me lembro bem quando eu pedi cancelamento, tá? Então fiquem atentos. Mas então vamos lá, se você já recebeu o papel do voo, que é aquele código, né, rastreador do voo, e o do hotel, então o que eu faria? Eu pegaria essa informação do voo, principalmente, e pesquisaria, daria um jeito de descobrir na companhia aérea se esses bilhetes foram emitidos a ida e a volta. Porque imagina, gente, que você consiga fazer o check-in de ir, mas você não consiga voltar. Gente, uma passagem aérea de última hora pode custar um rim. Então você precisa ter em mente que se você for numa viagem como essa, você tem que ter um plano B e um plano C.
porque é possível que você tenha que emitir uma passagem da volta. Vamos supor que deu algum problema. Não sabemos a proporção disso, não dá para confiar, porque você não tem o login e senha da compra da passagem. Quem tem é o Hotel Urbano. Então, se houver um cancelamento de voo, por exemplo, eles vão emitir um outro voo para você? Como confiar numa empresa como essa? Vocês imaginam o chat, como é que tá dessa empresa, o atendimento ao cliente? Deve estar um lixo, um caos. Então, tenha um plano B caso você decida viajar. Porque se seu voo de ida estiver garantido, você vai conseguir fazer o check-in, você vai conseguir ir. Mas você vai conseguir voltar? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, hotel, hospedagem. Eu conheço uma pessoa que está prestes a viajar e que ela entrou em contato com um hotel. E o hotel, a pousada, informou que o Hotel Urbano está devendo mais de 200 mil reais atrasado. E eles nem responderam se ela vai poder se hospedar lá. Ou seja, se ela for, é possível que ela tenha que pagar a hospedagem do bolso. E quanto isso vai custar além da viagem? Então uma viagem pode se tornar um pesadelo. Imagina você não conseguindo voltar, você tendo que pagar a hospedagem do bolso. Então faça as contas e veja se é melhor perder 500 mil reais, 1.500, 2.000 reais, não sei o que você pagou na sua viagem, diante dos prejuízos e dos gastos extras que você pode ter nessa viagem. Então, se o seu bilhete já foi emitido a sua viagem, eu acho que eu teria essa postura agora, eu teria esse pensamento. Então, fazer já as contas, quanto custa uma viagem da volta. Mas não adianta você simular assim, ó, daqui 10 dias, porque o voo ele fica caro nos próximos dias. Então, se você simular, suponha que você não conseguir fazer o check-in da volta, aí você vai ter que emitir um voo da volta, só que você tá prestes a 2 dias para embarcar, porque senão você vai ter que ficar no hotel mais um tempo para conseguir achar um voo mais barato, porque o voo que você vai emitir 1 a 2 dias depois é caríssimo. Eu já tive situação de simular, que simulei só para ter uma curiosidade quanto custava a Vitória para São Paulo, chegou a 3 mil reais, assim, de um dia pro outro, sabe? Surreal. Então tem que ter esses dados em mente. E se eles ainda não emitiram nada para você ainda, é possível que eles não consigam honrar. Então procure seus direitos, porque é inadmissível o que esse CEO fez na vida das pessoas. São sonhos, não se brinca com o sonho das pessoas. É inadmissível. E se você quiser aprender como viajar barato, gente, eu ensino um monte de estratégia de milhas que dá pra viajar muito mais barato, ainda mais em baixa temporada com milhas. Então, assim, se você puder, assista uma playlist aqui do canal, se inscreva, porque com certeza isso muda o jogo e muda a vida. Só que, assim, é um sistema muito melhor do que o Hotel Urbano, porque se você aprende a estratégia, você que emite seu bilhete, você que aluga hotel e ganha milhas pra fazer novas viagens, é um mundo, assim, maravilhoso e fabuloso. Se você tiver a oportunidade de estudar e aprender sobre isso, a sua vida vai mudar. E você não vai mais precisar de empresa como o Hotel Urbano, que não é de confiança, pelo menos está se mostrando completamente uma empresa, assim, caótica. Então, se você puder aprender tudo isso, você vai mudar o seu jogo, você vai viajar muito, mas muito mais barato mesmo, e você vai ter autonomia sobre isso, você vai poder emitir na data que você quer, porque a Hotel Urbano, você compra um pacote com datas flexíveis, então você nem sempre pode conciliar se você for CLT com a data das suas férias. Então, com milhas você ganha independência, como se você comprasse em dinheiro. Não deixe de aprender, porque são estratégias, assim, fabulosas, e você vai ganhar muitas milhas e poder viajar muito mais barato, eu garanto. Gente, obrigada por me ouvir. Eu vou deixar uma playlist aqui para iniciantes de milhas. Se você puder assistir e aprender tudo isso, vai ser uma mudança, uma virada de chave. Por hoje é só, obrigada por me ouvir. Ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo novo quando eu postar.